Boa noite, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, escreva aqui nos comentários. Falem para mim se vocês estão ouvindo bem. Boa noite, boa noite. Uma ótima noite a cada uma de vocês. Bom, a Ana Paula aqui já falou que sim. Bom, vou fazer o seguinte. Vou dar aqui uns 30 segundinhos, tá bom? Para esperar que mais pessoas aí possam entrar, acompanhar aí esse treinamento, para que a gente possa começar da melhor forma, tá bom? Vai dizendo aqui de onde é cada um de vocês, de onde vocês são. Quero saber aonde a gente está atingindo. A Caroline falou que está mudo. Vocês estão me ouvindo bem? Ó, Curitiba, Taubaté, Belo Horizonte, São Paulo. Ó, a Simone já falou, cheguei. Uberaba. Somos Lux Bela, ó. Gente de todo lugar aqui. Maringá, Matins, Taubaté. Bom, gente, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço, né, a todos os empresários e líderes, né, que puderam fazer com que esse treinamento acontecesse. Para mim é um privilégio e uma honra poder contribuir com vocês. Como cristão, o que eu mais gosto de fazer é servir ao próximo, é poder ser uma ponte transformadora, e me sentir assim é uma honra, um privilégio muito grande. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos fazer um treinamento aqui de uma maneira bem realista, bem prática, com plano de ação, onde a gente vai abordar aqui a diferença entre metas e objetivos, para que vocês possam sair daqui, né, com um plano, como é que eu posso dizer, um plano realista, para que vocês possam realizar os seus sonhos, tá? Então, vamos aproveitar, tá? Eu prometo aqui ser o melhor possível para vocês. Eu vou compartilhar minha tela agora e aí a gente vai conversando, tá bom? Prometo que a gente vai fazer aqui um treinamento bem tranquilo, bem light para todas vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, por favor, escrevam aqui nos comentários, que daí eu vou contribuindo e procurando ajudar da melhor forma, tá bom? Então, todo mundo tá ouvindo bem, tá tudo certinho, ok? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Então, o que acontece? Hoje, nós iremos falar aqui de como criar metas e um plano de ação realista para aumentar suas vendas, tá bom? Então, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, vou aqui falar para vocês quem eu sou, né? No caso aqui, eu me chamo Felipe Sens, trabalho nesse segmento de semijoias, né, de consignação há 15 anos, então tenho bastante experiência em poder contribuir, em poder ajudar, em ser uma ponte transformadora para que mulheres como vocês possam realizar os seus sonhos. E é isso que a gente deseja, né? O que nós buscamos como empresários, de fato, deixa eu só desligar um negócio aqui. Deixa eu só desligar um WhatsApp aqui, senão vai ficar aparecendo aqui. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, me chamo Felipe Sens, já trabalho há 15 anos nesse segmento, e para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando tudo que eu sei ao longo de todos esses anos com cada uma de vocês, tá? E para a gente iniciar, eu vou fazer uma pergunta e uma reflexão com vocês, e eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários. E a pergunta é: por que estamos aqui hoje? E eu gostaria que vocês respondessem aqui, por que cada um de vocês está aqui hoje? Vamos ver o que vocês colocam aí para que eu possa ler para vocês aqui. Vamos pensar aqui, por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo?
Quero ver, ó. Buscar conhecimento para aprimorar nossas vendas. Maravilha. Simone Araújo escreveu aqui. Quem mais? Ó, a gente está em quase 150 pessoas. Para ganhar conhecimento, Ana Paula Roque. Muito bem. Então é o seguinte, aqui, ó, alcançar novos clientes, maravilha, maravilha, maravilha. Mas a grande questão é, e eu vou falar aqui para vocês o porquê que nós estamos aqui hoje, né? O porquê desse treinamento, né? O porquê de adquirir esse conhecimento. Primeira coisa, para transformar os nossos sonhos em metas, tá? Então isso é o primeiro objetivo, para transformar os nossos sonhos em metas, tá? Então aprender a ganhar conhecimento, para buscar conhecimento e evoluir, maravilha. Então tá todo mundo aqui muito bem alinhado, tá? Para aumentar suas vendas de forma prática e realista. Tá? Então, por que a gente tem que aprender a construir as nossas metas, né? A formar as nossas metas, para que, de fato, a gente possa realizar, né, os nossos sonhos, tá bom? Para criar um caminho claro até os nossos objetivos, até os objetivos de cada uma de vocês. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Não adianta nada a gente sonhar, mas a gente não saber como a gente vai chegar até esse sonho, né? Eu acredito que muitos de vocês já tenham visto, né, ou ouvido falar do quadro dos sonhos, né, na onde a gente acorda e olha todo dia para ver onde a gente quer chegar, para ver o que a gente quer fazer, né, para ver o que a gente deseja. Muitos de nós, né, todos nós acordamos por um porquê, né? O Felipe tem um porquê, né? A Luzia tem um porquê, a Raquel tem um porquê. E qual é esse porquê? E como que vocês fazem para chegar nesse porquê de vocês, tá bom? E aqui também para mostrar que toda revendedora pode crescer, desde que faça da maneira correta, desde que tenha conhecimento, desde que tenha ali um plano de ação para que vocês possam atingir o objetivo de cada uma de vocês. Tá bom? Então, aqui, ó, por que nós estamos aqui hoje? Para transformar sonhos em metas, para aumentar suas vendas de forma prática e realista, para criar um caminho claro até seus objetivos, para mostrar que toda revendedora pode crescer, tá certo? E aqui, uma frase que eu quero colocar para vocês é que sonho é o que você deseja, meta é o que te leva até lá, tá? E eu quero contar uma coisa aqui para vocês, aqui, ó, bem no ouvido de vocês aqui, ó. Sonho não paga boleto, tá? Só sonhar não faz você aumentar as vendas. Vocês precisam de metas, de estratégias, ou seja, de plano de ação, para que vocês consigam atingir os seus objetivos. Tem um texto de uma música que eu gosto muito que ele fala assim: sonhar vicia, pare de sonhar e agir é onde está a sabedoria. Tá? Então, se a gente ficar só sonhando, só fantasiando, só pensando na casa nova, no carro novo, na viagem dos sonhos, não adianta nada. Se a gente não colocar em prática, se a gente não colocar em ação, né, todos os dias, com muita disciplina, para que a gente possa, de fato, chegar e concretizar o que a gente deseja. Então, ó, sonhar vicia. Pare de sonhar e agir. É onde está a sabedoria. Guardem muito bem isso, tá? Não só sonhem. Partam para o plano de ação, tá bom? E aqui eu vou falar para vocês a diferença entre objetivos e metas, tá? Para ficar mais claro para vocês. Então aqui, ó, objetivos são aonde a gente quer chegar a longo prazo, tá? Então assim, a gente enxerga um pouco mais à frente, sabe? Assim, é um plano mais longo, né? Então assim, ele tem muito a ver com inspiração e propósito, certo? Então assim, vou dar um exemplo para vocês aqui. Conquistar a independência financeira ou ter 200 clientes ativas, sabe? Um outro exemplo também, e o que eu já passei, por exemplo, pagar a escola particular dos meus filhos, trocar de carro, viajar para Maceió no Natal. Então, assim, cada um tem o seu porquê, né? Cada um tem o seu sonho grande, né? A gente fala muito, né? Assim, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonhe em grande. Né? Então, onde você quer chegar? Quer chegar de forma grande? Né? Qual a sua inspiração? Qual o seu propósito? Então, isso são os objetivos, tá? Então, assim, a longo prazo, lá na frente.
E aí, para que a gente possa chegar lá, a gente precisa de metas de curto prazo, certo? Então, assim, passos concretos, né, e mensuráveis para que vocês possam atingir o seu objetivo, né? E o que você vai fazer hoje para chegar lá, tá? Então, aqui um exemplo, deixa eu só abrir aqui. Então, aqui, um exemplo. Qual que seria esse exemplo? Vender R$2.000 em 30 dias, tá? Então, assim, a gente precisa ser muito claro, né? A gente precisa ser realista daquilo que a gente deseja. Então, para ficar claro para vocês, o seguinte, existe o objetivo, né? O sonho grande, o de longo prazo, tá? Só que para chegar até lá, eu preciso fazer pequenas ações, que são as metas, né? Então, se eu tenho um objetivo para, como é que eu posso dizer assim, um sonho grande, para viajar no próximo Natal, quanto que eu tenho que vender por mês? Né? O quanto que eu preciso juntar por mês? O quanto que eu preciso ganhar de comissão por mês para atingir até lá? Então, assim, é quebrar esse sonho grande em várias metas pequenas, tá bom? Então, assim, só que coisas concretas, mensuráveis, né? E ações diárias que vocês precisam fazer, tá bom? E aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês, né? Do grande sonho às ações diárias, né? O que precisa ser feito, tá bom? Isso aqui é uma pirâmide visual que eu vou mostrar para vocês para ficar mais fácil o entendimento, né, de cada uma de vocês. Então aqui, ó, qual que é a primeira coisa? O que está no topo da pirâmide? Tá? Eu vou começar de cima para baixo para ficar claro e entendido para vocês. Qual é o objetivo? Né? Então aqui eu dei um exemplo assim, ser reconhecida como a top revendedora. Tá, mas isso ele é muito vago, né? O que eu preciso fazer, né? Quanto que eu preciso vender, tá? Então assim, o meu objetivo, ser reconhecida como a top revendedora, tá bom? Mas qual é a meta que eu preciso fazer no meio da pirâmide aqui? Qual é a meta? E aqui foi um exemplo, tá bom? Simbólico, tá? Eu sei que todas vocês aqui vendem mais de 1.500 por mês aqui e tá super bem, tá bom? Então, um exemplo que eu coloquei aqui, vender R$1.500 por mês, tá? E quais são as ações que eu preciso fazer diariamente, tá bom? Para que eu venda R$1.500 por mês e para que, consequentemente, eu seja reconhecido como uma top revendedora. Tá? Então, assim, postar 3 vezes na semana, visitar 5 clientes físicas, entrar em contato pelo WhatsApp, entrar em contato, ter grupo de clientes, fazer lista de transmissão, sabe? Buscar indicações das clientes que já são fiéis a vocês, tá? Então, tudo isso são ações, né, que vocês precisam fazer diariamente. E por que as ações são a base da pirâmide? Porque sem elas, vocês não conseguem atingir as metas. Sem as metas, vocês não conseguem atingir os objetivos de vocês. Tá bom? Então, por isso que o mais importante de tudo são as ações que vocês vão executar, né, que vocês vão fazer diariamente, para que vocês possam sair da base da pirâmide, ir para o meio da pirâmide, sair do meio da pirâmide e ir para o seu objetivo. Então vocês estão percebendo que existe uma estrutura, tá? Não é pura e simplesmente assim, nossa, eu tenho o sonho de ser uma top vendedora, mas tá, e daí? O que você vai fazer para que isso aconteça? O que você vai fazer, né? Quais são as suas ações? Quais são as suas metas de curto prazo, para que você possa ser reconhecida como uma top vendedora. Então, vocês entendam que existe realmente uma estrutura, tá? Para que vocês possam, de fato, chegar no objetivo grande de vocês, tá bom? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui de novo, para ver se tem algum comentário aqui, porque às vezes eu aumento a tela, às vezes diminuo a tela, tá bom? Se precisar de alguma coisa, contem comigo aqui. E aqui, eu queria ver com vocês, eu vou até diminuir aqui de novo, que quem de vocês já ouviu falar da Meta Smart? Quem de vocês conhece a Meta Smart aqui? Escrevam aqui, por favor, aqui no chat, aqui, quem conhece a Meta Smart? Quero ver se alguém conhece aqui a Meta Smart aqui. Desejo que muitos de vocês aí conheçam a Meta Smart. Essa daqui é uma ferramenta sensacional para que vocês possam atingir o objetivo de vocês. Tá? Então eu vou descrever aqui a Meta Smart para vocês aqui, vou detalhar ela,
para que fique claro para vocês. Aqui a Ana Paula diz que não conhece, a Marisa também diz que não conhece. Então, assim, essa daqui é uma estratégia assim, muito, muito utilizada por muitas pessoas. Tá? Então, desde de grandes empresários, de grandes revendedoras, as revendedoras que mais vendem, as top revendedoras, sempre tem muito bem detalhado, sempre tem ali tudo muito bem planejado. Tá? Então, eu vou aqui exemplificar para vocês, né, e vou transmitir para vocês essa ferramenta que chama MetaSmart. Tá? Então, muita gente aqui, ó, eu tô vendo aqui que não conhece, isso é muito bacana porque vocês vão sair daqui, de fato, com uma ferramenta poderosíssima para que vocês comecem a aplicar já logo em seguida desse nosso treinamento, tá bom? Então, aqui, ó, o segredo das metas que funcionam, tá? Então, assim, ó, para quem não sabe, smart significa inteligente em inglês, tá? Então, smart, inteligente, é a palavra inteligente em inglês, tá? E o S, né, aqui ele tem, né, a pronúncia em inglês, mas eu vou falar em português para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, o S significa específica, tá? Então, a sua meta, ela precisa ser específica, clara e direta, tá? E eu vou exemplificar isso para vocês em seguida, tá bom? A sua meta, ela precisa ser mensurável, tá? O que isso quer dizer? Que você pode medir a sua meta, tá? Pode ser valor, pode ser quantidade, tá bom? Então, assim, isso faz com que você fique ali entendendo se você está próximo, se você está distante da sua meta. Então, isso que vai te norteando, tá? Pensando no seu objetivo, na sua meta, tá? O A é de alcançável, tá? Então, o que quer dizer alcançável? Ela precisa ser realista e baseada no seu histórico, tá? O que isso quer dizer? Se você, ao longo dos 3 últimos meses, vendeu em média ali R$ 1.500, você não vai chegar e vai começar a montar uma meta smart e colocar 5 mil de venda, tá? Beleza, pode acontecer, maravilha, é o que eu desejo para todas vocês. Mas, poxa, vamos colocar 2.500, né? Vamos ser um pouco mais realista, vamos ver como é que os 3 últimos meses eu já vim vendendo 1.500, vamos vender 2.500, vamos vender 2, né? Então vamos ser realistas, né, com as nossas metas, tá bom? Ela precisa ser R de relevante, tá? Então o que quer dizer relevante? Relevante, além de estar ligado ao seu crescimento, principalmente com o seu ganho, através da conquista dessa meta, tá bom? Então, assim, se eu bater essa meta, se eu concretizar essa meta, se eu atingir essa meta, o que eu vou ganhar com isso? Então, isso é o relevante, tá? E o T de temporal, esse é o mais importante de todos. É o prazo definido para que você concretize essa meta, tá? Então, vamos entender o seguinte, ela precisa ser específica, tá? Ela precisa ser mensurável, alcançável, relevante e temporal, tá bom? Então, assim, ó, tudo isso é detalhes que fazem com que sua meta fique muito bem estruturada, tá bom? Deixa eu voltar aqui e ver se alguém está escrevendo alguma coisa ali. Maravilha. Olha lá, sim, mas quero vender de 2 a 3 mil, maravilha, tá ótimo. É isso mesmo, eu quero que vocês vendam 10, de 2 a 3 mil não, eu quero que vocês vendam 10. A gente está aqui para isso, para aprender, para poder passar conhecimento para vocês, para que todas vocês, de fato, realizem os seus sonhos. Né? Os empresários, né, de vocês aí, os líderes das empresas que vocês representam, o que eles dizem, né, que assim, somos pontes transformadoras de realização de sonhos. Tá? Então, isso, de fato, é o que eu tenho certeza que motiva cada um destes empresários. É a conquista, é a realização dos sonhos de vocês, tá? Então, se vocês estiverem com os olhos brilhando, se vocês estiverem realizadas, consequentemente, todos os empresários estarão realizados também, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui, vamos para os exemplos, tá bom? Exemplos comparativos. Uma meta vaga,
tá? Quero vender mais. Poxa, quero vender mais. Quanto? Como? De que jeito? Em quanto tempo? O que você vai fazer? Quais são suas ações? Certo? Então, assim, tudo isso vocês precisam colocar no papel para que, de fato, vocês fique mais... me fugiu a palavra agora, que fique mais clara, né? Fique mais clara a sua meta. Então, aqui, qual é o exemplo que eu daria para vocês? Um exemplo de meta SMART. Quero vender 1.500 em 30 dias, com 15 postagens no Instagram e 3 visitas de clientes por semana. Vocês entenderam? Vocês viram a diferença, né, de como se constrói realmente uma meta SMART? Então aqui, quero vender 1.500. Você entendeu? Então assim, tá específica. Em 30 dias, temporal, 15 postagens, né, no como, você entendeu? As ações que você vai fazer, 3 visitas por clientes. Então assim, tudo isso vocês têm que colocar como ações, né, para que vocês possam, de fato, a realizar e concretizar a meta de vocês, tá? Aqui um outro exemplo. Quero aumentar os meus clientes. Mais uma vez, como? Em quanto tempo? Quais as suas ações? O que você quer fazer? Você entende? Então, assim, fica muito vago, né? Se a gente só colocar ali o que a gente deseja, sem a gente destrinchar, sem a gente realmente colocar na meta SMART ali, colocar, né, o específica, o mensurável, né, o atingível, o relevante, o temporal, tá bom? Então, assim, a gente precisa realmente, de fato, entender como que funciona, tá bom? E aqui, vou dar um outro exemplo para vocês. Quero conquistar 10 novas clientes até o fim do mês, oferecendo um mimo para cada indicação feita por uma cliente atual. Certo? Então, assim, ó, vocês entendem que ali eu coloquei o quanto de novas clientes eu quero, o tempo, qual é a ação que eu vou fazer, você entende? E aí aqui, às vezes, não tá claro para vocês, mas, por exemplo, o relevante. Poxa, se eu conquistar 10 novas clientes e elas comprarem, vai aumentar minha venda. Consequentemente, eu vou ganhar uma maior comissão. Consequentemente, eu vou colocar mais dinheiro no bolso. Então, isso é relevante, eu posso bater a meta. E, além disso, ganhar uma premiação da empresa. Sabe? Então, sim, tudo isso para que vocês possam entender, né, como que se constrói de fato uma meta SMART, tá bom? Então, assim, olha para vocês verem os exemplos, tá? Então, quero vender mais, é uma meta vaga, quero aumentar os meus clientes, também é uma meta vaga, tá bom? E aqui, depois, eu vou passar essa tabelinha, ela é editada, tá? Depois eu vou passar, né, para os responsáveis e aí eles podem compartilhar com vocês. Aqui é uma tabelinha que eu criei para que vocês possam realmente colocar um plano de ação, tá? Lembra que o título é Metas e um Plano de Ação Realista, tá? Então aqui a gente começa realmente a entender como é que a gente pode colocar isso no papel, tá? Então qual que seria esse plano de ação? É transformando meta em resultado, tá? Então aqui, ó, defina suas metas e organize suas ações para alcançar grandes resultados, tá? E para que ficar claro para vocês, quando a gente fala assim, quero vender 2.000 por mês, poxa, num primeiro momento, você pode olhar assim e falar assim, nossa, mas é bastante, né? Caramba, 2.000 por mês. Poxa, mas quanto que eu tenho que vender por semana? Tá? Já diminui, já começa a ficar mais palpável, né? Já começa a ficar ali, a brilhar os olhos, né? Tá, eu preciso vender tanto por semana, poxa, o que eu preciso fazer diariamente? Né? O quanto que eu preciso fazer por dia também é uma opção, tá? Então, assim, esse talvez seja o mais detalhado possível e o mais eficiente possível quando você coloca, por exemplo, de vendas, o quanto você quer vender no mês, tá? O quanto você quer vender na semana e, consequentemente, o quanto você quer vender por dia, tá bom? Então, aqui, depois eu vou encaminhar para os líderes, né, para os empresários, enfim, para os gestores, para que eles possam compartilhar com vocês essa tabelinha aqui, tá? Ela é uma tabelinha bem simples, editável, e aqui o exemplo que eu dei foi, qual é a meta mensal? Vender R$2.000 por mês. Meta semanal, R$500 por semana. E quais ações diárias eu preciso fazer para vender R$500 a semana? Mandar 10 mensagens no WhatsApp por dia,
tá? Para 10 clientes diferentes. Pedir indicação todos os dias para pessoas diferentes, sabe? Então, assim, tudo isso são ações diárias, né? Para que vocês possam executar e, consequentemente, ir atingindo degrau por degrau para que você consiga a sua meta principal, tá bom? E aqui, ó, vou passar para vocês também, ó. Você tem que fazer dos que leva para uma mudança de estratégia. Não deu certo uma venda, parte para outra com outra estratégia. Muito bem, é isso aí mesmo. Tá? Então, assim, isso aqui eu vou colocar para vocês como a gente, mais para frente, como encarar os desafios. Tá? Aí aqui agora, ó, qual é a outra tabelinha que eu vou passar para vocês aqui? Essa daqui também eu vou mandar para vocês, tá? Um presente meu para vocês, para que vocês possam ali preencher e ficar mais claro para vocês. E aqui é um plano de ação utilizando a técnica SMART, tá? Então, assim, ó, defina metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporal, tá? Então, aqui eu dei um exemplinho para vocês, tá bom? Específica, vender R$ 1.500 no mês, tá? Mensurável, valor total e número de clientes. Quando a gente fala mensurável, vou dar um exemplo. Se em 15 dias vocês venderam R$ 1.000, vocês sabem que nos outros 15 dias vocês precisam vender 500. Se de repente em 15 dias vocês venderam só R$ 500, poxa, acende um sinal de alerta, porque você sabe que nos próximos 15 dias você tem que vender 1.000. Tá? Então, o mensurável é que você consegue acompanhar a evolução da sua meta, tá bom? Então, assim, poxa, eu preciso atender 50 clientes na semana. Passou segunda, você não atendeu, passou terça, você não atendeu, ou seja, quarta, quinta e sexta vai aumentar a quantidade de clientes que você precisa atender. Então, o mensurável é isso, você consegue entender e acompanhar o seu desenvolvimento, ou seja, a evolução da sua meta, tá? Aqui mais uma vez, se ela é alcançável. Poxa, já vendi 1.500, já vendi 1.200, posso vender 1.500, tá? Então, é realmente você ser realista com o que você pode conseguir, tá? É lógico que você tem que colocar ali uma meta que vai fazer você sair da zona de conforto, uma meta que de fato vai fazer com que você realize, né, os seus sonhos ou uma parte dele, né? Então isso é muito importante, tá? Não é que eu vendo 1.000, vou colocar 1.200. Não, coloca 1.500, esforça um pouquinho, deseja um pouquinho mais, sabe? Sonhar grande, sonhar pequeno dá mesmo trabalho, sonha um pouco grande ali, coloca uma meta realista, alcançável, mas desafiadora, tá? Não se acomodem em metas só para que vocês sintam-se realizadas, tá? Então, assim, isso não é legal para você, tá? Isso não vai fazer bem para você. Então, coloque metas para que vocês se desafiem, tá bom? Relevante, vai contribuir para minha renda mensal, sabe? Então, assim, vai contribuir para minha comissão, sabe? Se eu vender mais, se eu atingir a meta, eu vou ganhar mais de comissão. Consequentemente, eu vou ter mais dinheiro para realizar aquele meu objetivo grande, tá bom? E o tempo, né? Em 30 dias. Ou seja, eu tenho que acompanhar todos os dias, tá certo? Estar ali acompanhando todos os dias, semanalmente, para entender como é que está a evolução da minha meta, tá bom? Então, essas duas, tanto o plano de ação, que vocês vão entender de meta mensal, semanal e ações diárias, né, para vocês escreverem ali o que vocês precisam fazer, quanto essa tabelinha aqui, eu também vou colocar para vocês, tá bom? Vou mandar para vocês e os gestores de vocês vão encaminhar para vocês para que vocês possam utilizar dessa ferramenta que faz muita diferença, tá? Faz muita, realmente, a diferença. Vocês estão gostando? Como é que tá aí para vocês? O que vocês acharam da Meta Smart? Para quem não conhecia, ficou claro, né? Ver se conseguiu entender. Tenho certeza que depois vocês podem estudar também, se aprofundar mais a respeito, tá bom? Então, assim, fiquem tranquilas, tá? Que isso aí é de fácil acesso, tá bom? Isso aí realmente vai nortear vocês, vai realmente dar uma linha para vocês, um norte, tá bom? E aquele negócio, né?
se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho serve, tá bom? Então, a partir do momento que vocês colocam ali uma meta smart, tá? Uma meta smart, no qual vai estar ali específica, relevante, atingir, alcançável, temporal, sabe? Então, se tudo isso vai fazer com que vocês saibam exatamente qual caminho seguir, tá bom? Então, se isso é o que eu mais desejo para vocês, que vocês saiam daqui com um plano de ação, entendendo de fato como que vocês vão chegar no objetivo grande de vocês, tá certo? Aqui, ó, Caroline falando muito claro, Rosane aqui também, ó, Rubia, muito bom, sim, dica maravilhosa, e aí a gente aqui do outro lado, a gente fica feliz, tá, de poder realmente contribuir com vocês, tá bom? Mas vamos lá, que tem mais coisa aqui ainda, vamos pro próximo aqui, e aí, ó, o mais importante, não adianta a gente saber onde a gente quer chegar, não adianta a gente ter o caminho para chegar até lá, se a gente não souber como manter o ritmo, tá? Então, assim, ó, constância é o que gera resultado, tá bom? Então, assim, ó, um passo de cada vez, tá? Então, não é pura e simplesmente, quero vender 2.000, vou lá e taranana. Não, tá, e aí? Vai ter dia que você vai desanimar, vai ter dia que você vai não tá bem consigo mesmo, tá bom? E é aí que vai fazer a diferença, tá? Então, vamos lá. Revise sua meta todos os dias. Então, lembrem, né? Ações diárias, tá? Então, o que eu preciso fazer todos os dias, tá? Para que eu realmente concretize a minha meta, tá? Então, uma das ações, né, é revisar o que eu tenho feito, né? Poxa, vendi ontem, vendi bem, quanto que eu vendi? Anotar, sabe? Então, assim, tudo isso ter anotadinho, sabe? Muito bem detalhado. Crie pequenos rituais de disciplina. O que seria um ritual? Antes de dormir, ou quando acordar, ou em algum momento do dia, que talvez o filho está na escola, você tem um tempinho mais, depois do almoço, cada um vai criar o seu pequeno ritual. E o seu pequeno ritual pode ser, separe 10 minutos para você revisar a sua meta. Todos os dias, depois do almoço, a 1h da tarde, eu vou sentar e vou olhar minha meta. Quanto que eu vendi, quanto que falta vender, quantos clientes eu entrei em contato, quantos clientes eu não entrei em contato, quantos que me faltam eu entrar em contato, tá? Então, assim, criar. E aí, quando a gente fala pequenos rituais, é realmente para que não fique algo massivo, sabe? Para que não fique algo maçante, sabe? Então, assim, para que vocês realmente tenham prazer em realizar. Tá? Então, que seja rápido, que seja breve, né? Que você consiga manter ali a sua disciplina, tá bom? Aqui, ó, recompense-se por cada conquista, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? E isso tem a ver com o que eu disse alguns minutinhos atrás para você. Coloquem metas realistas, porém desafiadoras, tá? Por que isso? Porque quando você for se recompensar, vai ser muito mais prazeroso. Você vai estar sendo honesta com você mesmo, tá bom? E o que quer dizer recompensar? Poxa, fui lá, bati a meta, estou no caminho certo, realizei o quanto de venda eu precisava fazer essa semana. Poxa, está dentro do meu orçamento, está dentro da minha condição? Vou comer um McDonald's com a minha família. Vou passar o final de semana na praia. Vou comer uma pizza. Vou comprar um vinho e tomar com meu marido aqui em casa para a gente comemorar. Tá? Então, assim, permitam-se, né, se recompensar. Permitam-se, como é que eu posso dizer assim, mensurar, sentir, né, essa conquista de vocês. Porque isso vai motivar vocês, vai motivar cada uma de vocês. Isso vai fazer com que você fique mais empenhada, que você consiga entender que é possível, tá? Que é possível. Então, se recompensar, tá? É muito importante em cada momento da sua trajetória para atingir, né, a meta grande, tá bom? E lembre-se, se não bater a meta, ajuste o plano, tá? Mas nunca desista, tá? Nunca desista. Ninguém aqui está falando que é fácil, ninguém aqui está falando que vai acontecer o tempo todo, tá bom? Mas é possível, vocês é que vão colocar a meta de vocês, tá bom? E isso é muito importante, tá? Nunca
desistam. Quem atinge a top revendedora, quem vende 10 mil por mês, quem ganha os prêmios, é porque em os momentos de dificuldade não desistiram. Porque vocês podem ter certeza que para elas também não foi fácil. Vocês podem ter certeza que elas também têm dias difíceis, que elas também têm dias que não vendem nada, sabe? Mas a constância é o que faz a diferença, tá bom? Constância e disciplina é o que fazem a diferença. Então aqui um exemplo para vocês é, se a meta era vender 500 na semana e só vendeu 300, use a diferença como motivação. Ou seja, na próxima semana eu preciso vender 700 para compensar, tá bom? Então, isso é muito importante. Se vocês têm tudo muito bem alinhado, muito bem detalhado, tá? Escrito, isso é o mais importante, tanto escrito quanto visualmente, né? Vocês possam enxergar o tempo todo, tá na palma da mão, enfim, tá num caderninho que anda com vocês. Isso faz toda a diferença, tá bom? Deixa eu ver aqui quem tá falando aqui. A Silvia falando verdade mesmo, nunca vou desistir. Isso aqui é muito, muito, muito bom aqui, ó. Constância, né? A Kim falando aqui, parabéns, né? Constância, desistir jamais, não vou desistir. Isso daí, tô gostando de ver, tá? É exatamente isso. É isso que a gente tem que ter na cabeça, né? Desistir jamais. E aqui eu vou fazer como é que eu posso dizer assim, uma comparação. Eu que sou praticante de arte marcial, né? É o que a gente fala, né? O faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu, tá? Então, assim, atingir o nível máximo é porque lá atrás, quando a gente estava lá atrás, no começo, na dificuldade, nos intempéries da vida, tudo a gente não desistiu, a gente foi fazendo passo por passo, passo por passo, passo por passo. Né? Então, assim, para mim falta um passinho só para atingir, né, o grau máximo ali, e eu nunca desisti, são 12 anos praticando, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, para colocar para vocês aqui, para que a gente possa atingir os nossos objetivos. E aqui eu vou dar algumas dicas rápidas, tá? Os segredos das grandes revendedoras. Tenho certeza aqui que tem milhares de revendedoras aqui grandes, outras que vão ser grandes, outras que estão começando. Então aqui hoje a gente tem aqui todos os níveis, mas isso serve para todas, tá? Tem gente que pode estar aqui já tendo vendas boas mensalmente, mas isso vai potencializar, talvez ela não conhecia a MetaSmart, e também vai potencializar as suas vendas, tá bom? E aqui, primeira dica, use agenda, caderno ou bloco de notas para controle, tá? Então foi o que eu disse para vocês. Esteja sempre aos seus olhos, na palma da mão, num caderno, né, numa agenda, sempre tudo muito bem detalhado, sempre muito bem anotado, tá? Então isso é o que faz a diferença. Lembra do ritualzinho? Então quando você for fazer o seu ritual ali, você vai pegar sua agenda, seu caderno, seu bloco de notas, vai olhar e você vai ali ver quanto que eu vendi, aí vai fazer a continha, quanto que falta vender, quantas clientes eu atendi, quantos clientes eu preciso atender para atingir essa meta faltante que falta ainda da minha meta Smart, tá bom? Então isso é muito importante. Se você não anota, se você não está vendo, você não lembra, tá? O que não está escrito não está aos olhos, então isso acaba gerando um esquecimento, tá? Tenha uma lista ativa de clientes, tá? Então aqui, eu até coloquei aqui etiqueta WhatsApp. Eu até pensei em fazer um exemplo para vocês aqui, mas eu não consigo agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui, na verdade. Deixa eu ver. Aqui eu queria dar um exemplo claro para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver no meu telefone aqui. Tem etiquetinha ativa, 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 ativa. O que acontece? Dá para se colocar no WhatsApp de vocês uma etiqueta, tá? Depois vou até ver se eu consigo compartilhar algum vídeo falando sobre isso, tá bom? O que acontece? Ali vocês conseguem colocar quais as clientes que estão ativas, quais as clientes que estão inativas. Isso faz com que você possa fazer uma lista de transmissão
de forma mais efetiva. Por exemplo, eu vou fazer uma lista de transmissão com as clientes ativas, falando que chegou novidade, que eu renovei o meu mostruário. Maravilha, você pega e manda para elas. De repente, para clientes inativas, né? Poxa, tô com um mostruário novo, você não quer ver? Faz 2 meses aqui que você não compra, tudo. Então, assim, isso é muito importante para vocês, tá? Então, vocês terem na palma da mão, terem anotado também numa agenda, tá? Eu tô dando um exemplo, porque hoje todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo tem o celular, né? Então, fica mais fácil tá ali a comunicação. Então, procurem colocar realmente essas etiquetas nos contatos de clientes de vocês, que vocês vão ver que isso faz uma diferença brusca, tá? Então, assim, até para otimizar, né, o envio de lista de transmissão, sabe, para vocês realmente verem, poxa, deixa eu ver quem está inativa aqui, de repente, uma que está com aniversário próximo, sabe? Então vocês podem até colocar etiqueta de aniversário, quem faz aniversário, porque dá para colocar mais do que uma etiqueta, tá? Então você pode colocar assim, etiqueta ativa janeiro, tá? Então você sabe que ela está ativa, que o aniversário é janeiro. De repente você pode pensar numa outra etiqueta ali que a empresa na qual você representa pode também dar uma ideia, tá? Então assim, você pode colocar ali a etiqueta, tá? E aí você vai enxergando, aí você coloca ali para pesquisar ativas, aí vai dar todas as ativas, inativas, todas as inativas. De repente você vai pesquisar ali outubro, você vai colocar ali outubro. Quantas das suas clientes, quais suas clientes que fazem aniversário em outubro, tá? Então isso é realmente muito importante para que vocês possam, né, atingir aí o objetivo de vocês. Programe os seus posts ou mensagens semanais, tá? Então deixa anotadinho ali que dia que você tem que postar, que dia que você tem que mandar mensagem, sabe? Então assim, você coloca ali, pode colocar uma regra, toda segunda-feira eu vou mandar uma mensagem de bom dia, de motivacional para as minhas clientes ativas, vou mandar uma mensagem para as inativas falando que eu estou bem, que eu estou viva, que não sei o que eu quero vender, né? Sabe? Então assim, isso é de cada um de vocês, mas isso precisa ser programado, tá bom? Peça sempre indicações. Clientes satisfeitas trazem novas clientes, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Então, sim, vocês podem ver que as grandes empresas sempre trabalham com indicação, tá? Então, cliente feliz indica, tá? Então, por isso que a gente precisa ter um bom relacionamento, um bom atendimento, um bom acompanhamento, tá? Para que quanto mais felizes as nossas clientes e as clientes de vocês estiverem, elas vão indicar novas clientes, tá bom? Isso, para o crescimento de vocês, é fundamental, tá bom? Então, gostando, seja presente aqui também, a Kim colocou aqui, muito bom. Gosto de fazer envio individual para a pessoa saber que pensei nela. Maravilha, tá ótimo. Tá? Se você quiser fazer individual, você humaniza, né, melhor ainda, personaliza o atendimento, tá? Deixa eu ver aqui, cadê aqui? Pronto. Aqui, superando desafios, tá? Vamos entrar aqui nessa parte aqui de superando desafios. Quando as coisas não saem como planejado, tá bom? Que acontece, tá? E isso não é novidade para vocês, tá? Então, primeira coisa, mantenha sempre uma mente positiva, tá bom? Então, assim, sempre positivo, sempre pensando, poxa, hoje não foi um dia ruim, mas amanhã vai ser melhor ainda, sabe? Poxa, hoje eu não consegui falar com a cliente não me atendeu, mas amanhã a ciclana vai atender, sabe? Então, assim, sempre pensando positivamente, tá? Isso faz muita diferença. Acordar positivo, dormir positivo, sabe? Desafios todo mundo tem, problemas todo mundo tem, sabe? Então, assim, eu tenho uma mente de que, assim, poxa, surgiu um problema, eu vou pensar na solução e não potencializar esse problema, tá? Poxa, uma cliente não atendeu, como é que eu faço para falar com a outra? Poxa, a cliente, como é que eu posso dizer assim? Ela não comprou, então eu vou quebrar essa objeção e vou vender para outra, sabe? Então, assim, sempre pensando na solução, tá? Seja flexível para ajustar as estratégias, tá bom? Então, assim, poxa, você tá vendo que não deu certo, você tá vendo que houve um desvio, tá? Você tá vendo que bateu na trave ali e não deu certo, tá tudo bem, não tem problema. Poxa, como é que eu posso fazer para mudar a rota aqui? Como é que eu posso fazer para ajustar a estratégia para chegar na minha meta? Tá bom? Então, assim, é sempre ter, né, a mente flexível, né, pensando positivo, de maneira flexível para a gente ajustar o caminho, porque isso vai acontecer e isso é necessário, tá? Então,
busque apoio dos gestores de vocês, dos líderes de vocês, de outras revendedoras que vocês se inspiram, tá? Então, de repente, ali no grupo de vocês, na comunidade de vocês, tem aquelas revendedoras, sabe, que vendem bem, que bate meta, que sempre estão ali no ranking das melhores. Poxa, manda uma mensagem para ela. Poxa, você não pode me ajudar? O que eu posso fazer para eu vender mais? Eu estou com dificuldade nisso, dificuldade naquilo. Eu tenho certeza que você vai ter essa contribuição. E também, né, com os gestores de vocês. Se vocês estiverem com dificuldade, não espera o ciclo de vocês encerrar, não espera trocar o mostruário. O que eu gosto de dizer muito é assim, ó, o melhor erro ou o menor erro precoce. Então, de repente, está com dificuldade logo na primeira semana de mostruário, já entra em contato com eles, ó, tô com dificuldade, não gostou, ou como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, a minha meta está um pouco confusa. Então, assim, não tenham vergonha, tá? Não tenham vergonha de pedir ajuda, tá certo? Venda é crescimento, tá? Então a gente precisa vender, tá bom? Consistência vence a dificuldade, tá bom? Então, se todo dia eu fizer o que tem que ser feito, com disciplina e consistência, vocês podem ter certeza que vocês serão vencedoras, tá? Isso é fato, isso eu garanto para vocês, que se todo dia vocês cumprirem com as ações que vocês colocaram no papel, vocês vão vencer. E aqui um exemplo, minha cliente cancelou a compra, transforme em oportunidade, ofereça outra peça, ou melhore a condição de pagamento, tá? Então, ou seja, você tá vendo? Poxa, eu tive uma dificuldade, eu penso na solução, tá? Eu não vou ficar ali me martirizando, nossa, ela não comprou, por que ela não comprou? Poxa, eu tava contando com essa venda, eu ia ganhar tanto de comissão, eu ia bater a meta. Não foquem no problema, e sim na solução. Poxa, como é que eu posso fazer para contornar esse problema? Não, eu vou bater a meta, eu vou vencer, eu vou vender. Poxa, oferece outra peça, entre em contato. De repente, você pode falar para ela, assim, você pode pagar amanhã para mim, por exemplo? Eu te ajudo, sabe? Então, assim, se vira. O que você não pode fazer é ficar inadimplente com a empresa, tá? Mas dá para você fazer ali, ter uma flexibilidade, tá bom? Para você quebrar essa objeção, tá certo? E aqui, eu vou colocar para vocês aqui, né? Hora de colocar em ação um desafio prático para vocês. Quero ver o que vocês vão dizer aqui, tá bom? E aqui, vamos ver aqui, ó. Ninguém vence uma pessoa que nunca desiste. Muito bem, né? O topo não é para qualquer um, exatamente. O topo não é para quem... mas fugiu aqui agora aqui a frase aqui. Vamos lá. Aqui. Primeira coisa, tá? Defina uma meta de venda para os próximos 30 dias, tá? Defina uma meta de venda para os próximos 30 dias. Lembrem da meta SMART, tá? Quebre em ações semanais, tá? Então, quebre em ações semanais. Meta de venda, meta semanal, tá bom? Escreva 3 passos práticos para começar amanhã. Tá? Então, aqui, ó, defina uma meta. Lembra daquele plano de ação? A minha meta, as ações, a meta semanal e as ações diárias que eu preciso fazer para realizar essa meta. Tá? Então, assim, gente, não tem segredo. Tá? Eu preciso anotar, eu preciso escrever, eu preciso quebrar em ações, eu preciso definir as ações, eu preciso saber o que eu preciso escrever o que eu preciso fazer. Tá? Se tiver dificuldade, pergunta, tira dúvida, entre em contato com o seu gestor que ele vai te ajudar, sabe? Então, assim, gente, isso aqui não tem segredo, tá? E aqui, ó, o que eu vou fazer com vocês aqui, ó? Aqui é uma ação que eu quero que vocês façam, tá? Com as empresas que vocês representam, tá bom? Call to action é chamada para ação, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Compartilhar a meta de vocês, tá bom? Então, assim, ó, até amanhã, envie no grupo de vocês a meta de vocês de outubro e quais as ações que vocês vão colocar em prática, tá? Então, assim, compartilhem, tá? Por quê? Porque não... Vou usar uma palavra um pouco grotesca aqui, mas eu não quero que vocês levem ao pé da letra. Não sejam egoístas, né? Compartilhem as ideias de vocês, tá? Porque isso pode ajudar uma outra pessoa, tá? Você pode servir sem saber uma outra pessoa que está com dificuldade.
tá? Então, assim, coloque a sua meta, e cada um tem a sua meta aqui. Ninguém precisa ter vergonha da sua meta, porque a meta é importante para você, tá? A meta é sua, tá? Então, assim, ninguém... você não tem que se importar se a sua meta é metade da meta da ciclana. Não, gente, cada um tem um porquê, cada um tem o seu sonho, cada um levanta da cama por um motivo, tá? Então, coloque ali no grupo de vocês para que vocês possam incentivar e motivar outras pessoas que talvez tem gente dentro da comunidade de vocês que está desanimada, às vezes tem gente que está precisando de um incentivo, de uma motivação. Às vezes a sua meta é a meta de uma outra pessoa também, tá bom? Então, coloquem lá, né? Vamos engajar, vamos compartilhar, vamos todo mundo crescer juntos, tá? Porque quando a gente compartilha, a gente cresce, tá? Eu estou muito mais aprendendo aqui, compartilhando com vocês experiência, entendeu? Do que eu podia ficar parado aqui em casa, aqui, ficar lá e guardar isso para mim, sabe? Então, assim, quando a gente compartilha, quando a gente serve ao próximo, a gente cresce como ser humano, a gente cresce como pessoa, e, consequentemente, a gente cresce os nossos resultados, tá? Então, compartilhem aí amanhã esse call to action, tá? Então, assim, façam isso, que eu tenho certeza que vocês vão colher bons frutos, tá bom? E aqui, né, já tendendo para encerrar com vocês, tá bom? Uma frase que eu quero deixar para vocês aqui: brilhem como as semijoias que vocês vendem, tá? Cada venda não é apenas uma peça, é um passo rumo à sua independência e ao futuro que você deseja, tá? Então, o futuro que você deseja, você entendeu? Depende das ações diárias que você precisa fazer, tá? Então, brilhem muito, tá? Isso que eu, Felipe, desejo para vocês, tá bom? Então, assim, cada venda importa, tá? Lá no final, cada venda de R$20, R$30, R$100, R$200 vai fazer diferença na meta de vocês, tá bom? Então, deem importância para todas as vendas, porque cada venda e toda venda importa, tá certo? E aqui, né, eu finalizo aqui com vocês aqui, né, com um versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é o que eu desejo para cada um de vocês, tá bom? Então, assim, muita gratidão, muito sucesso, tá? Então, assim, o que eu quis passar para vocês, de fato, é de uma maneira bem simples, de uma maneira prática, tá bom? Que não tem segredo, tá? Então, realmente colocar no papel de forma detalhada, estruturada, para que você possa enxergar, mensurar, alcançar tudo isso com um tempo definido, tá bom? Eu aqui, nem sei se eu tenho uns minutinhos ainda, passou um pouquinho, tá, gente? Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa aqui, eu fico aqui um minutinho para tirar a dúvida com vocês. Agradeço, tá? Agradeço imensamente a oportunidade, né? Essa honra de poder compartilhar essa experiência com vocês, tá? Agradeço a todos os empresários, né, que investiram dinheiro, investiram tempo e investem em produtos para cada uma de vocês, tá? Então, deem valor, deem importância a esses empresários, tá? Então, assim, eles têm o porquê deles, eles têm a meta deles, tá? Então, assim, e o que eu posso garantir para vocês, do fundo do meu coração, que o principal de todos eles é essa gratidão e esse propósito de ser um distribuidor de riqueza, tá? Distribuir riqueza não é distribuir dinheiro, é distribuir oportunidade, é distribuir transformação, tá bom? Então, deem valor nisso, sabe? Sejam gratos por isso. A oportunidade está na mão de vocês. O mostruário que você tem é uma empresa, tá? Então, assim, não leve o mostruário de vocês como apenas um mostruário. Levem como uma empresa, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de realização, de crescimento pessoal, profissional, de realização de desejo, tá? Então, levem o mostruário de vocês como uma empresa. Vocês são empresárias, vocês são empreendedoras, tá? Então, assim, o resultado só depende de vocês, tá? E para que você atinja, você precisa, de fato, conquistar, tá? Colocar no papel o que você precisa fazer. Ações diárias, semanais e de maneira mensal. Vocês podem colocar metas anual, vocês podem colocar metas semestral, trimestral,
tá? Então, o mais importante é a meta grande, a meta pequena, sabe? Então, seu objetivo grande, as metas, né? Destrincha isso diariamente, mensalmente, semanalmente, que é o mais importante, tá bom? Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, tá? Por cada uma de vocês. Já são aqui, ó, 250 pessoas e para mim é uma honra, tá bom? Que vocês possam aí ter uma semana abençoada, uma semana transformadora, tá bom? E eu quero, de fato, que vocês coloquem no grupo de vocês ali as metas e as ações que vocês vão realizar, tá bom? E aqui, ó, com certeza nosso café acontece, viu? Pode ter certeza disso. Um abraço para você, casal. Gosto muito de vocês. E logo, logo a gente tá junto aí. Essa semana, pode ter certeza. Gente, boa noite, bons sonhos. Fiquem com Deus, tá? Que vocês tenham uma semana transformadora. E eu desejo do fundo do meu coração aí que vocês possam atingir a meta de vocês. Tá bom? Um beijão no coração de vocês aí. Tchau, tchau. Bom descanso.